Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vamiro, sou professor de matemática e nas aulas anteriores a gente já conheceu alguns assuntos importantes. Já vimos os múltiplos, os divisores, os números primos e o mínimo múltiplo comum. Na aula de hoje eu vou introduzir a vocês o máximo divisor comum, ou como também conhecemos, MDC. Bom, antes de resolver algum exercício ou exemplo sobre o MDC, vamos entender para que ele serve. Então, vamos pensar, por exemplo, em dois números, certo? Eu coloquei aqui o 16 e o 24. Então, o que a gente vai fazer com esses números? Pense na situação seguinte. Nós temos duas fitas de cetim. Uma tem um comprimento de 16 metros e a outra de 24 metros. Você quer dividir essas fitas de cetim no maior tamanho possível entre os dois comprimentos. Então vamos pensar. Por exemplo, a fita de cetim vermelha tem 16 metros de comprimento. A fita de cetim azul tem 24 metros de comprimento. Como que eu posso fazer para conseguir dividir essas fitas, certo? Em tamanhos iguais, no maior tamanho possível? Então, para fazer cálculos como esse, a gente utiliza o máximo divisor comum. Tudo bem? Então, é como se nós fôssemos olhar na lista de divisores de cada um desses valores e pegássemos, o maior valor em comum entre eles. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Então aqui, vamos encontrar o máximo divisor comum entre os números 16 e 24. Então, a gente representa esse tipo de cálculo dessa forma. Então, colocamos MDC, de máximo divisor comum, abre parênteses, 16,24. Lembrando que essa vírgula aqui é apenas um separador, tá bom? Para a gente saber quais são os dois números. Fecha parênteses e igual. No momento ainda não sabemos o valor, então vamos colocar essa interrogação. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu já coloquei para vocês a lista dos divisores de 16 e a lista dos divisores de 24. Dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês é a forma mais simples possível que tem de se encontrar esse valor. Então, para eu encontrar o máximo divisor comum entre 16 e 24, eu vou olhar aqui nas duas listas de divisores e verificar qual que é o maior valor em comum entre as duas. Tá bom? Você vai falar, bom, professor, tem um monte de valor em comum. Por exemplo, temos o 1, que é divisor dos dois, temos o número 2, temos o número 4 e temos o número 8. Mas lembre-se, nós queremos o maior. Então, o maior divisor que esteja em comum nas duas listas só pode ser o 8. Certo? Então, por isso nós dizemos que o maior divisor comum entre 16 e 24 é o 8. Tudo bem? Então a gente sabe que dentro daquele exemplo das fitas que eu comentei com vocês, nós precisaríamos dividir as fitas em comprimentos de 8 metros. Tudo bem? É isso aí. Bom, professor, essa é a única forma que a gente tem de fazer isso? Não, a gente tem outras formas também. Vou mostrar para vocês como a gente faz utilizando a decomposição em fatores primos. Tudo bem? É um processo muito parecido com aquele que a gente aprendeu para encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas tem algumas diferenças aí muito importantes. Por isso eu peço que vocês prestem bastante atenção, certo? E se precisar pode pausar o vídeo para compreender melhor ou até mesmo anotar o exercício. Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer, como eu tinha falado para vocês, o método da decomposição em fatores primos. Como que isso funciona? Veja só. É muito parecido com o que a gente já tinha visto no mínimo múltiplo comum. Então você coloca os dois valores aqui, certo? Separados por uma vírgula. E aí você vai começar a decompor.
Lembrando que você precisa se recordar dos números primos. Então, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode pôr no cantinho do caderno, tá? Os primeiros números primos. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês recordarem. Então, para a gente, no momento, apenas esses primeiros números primos aqui já vão ser o suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro número primo que vamos pensar aqui, o número 2, certo? Vou colocar o número 2, porque com ele eu consigo dividir pelo menos um desses dois valores, tá? Então, coloco o 2 aqui e vou tentar fazer a divisão. 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. Aí você vai falar, professor, mas é a mesma coisa que eu fiz no outro. É exatamente aí que a gente vai parar, certo? Para poder entender as diferenças entre um processo e outro. Então aqui, ó, veja que nesse caso eu consegui dividir os dois valores por esse número primo. Então, sempre que eu dividir os dois valores por esse número primo, eu vou fazer um círculo em volta dele. Eu sugiro até que você faça como eu, de uma cor diferente, para chamar a atenção, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui eu tenho 8 e 12. Posso continuar dividindo por 2. Então, vou por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Novamente, eu dividi os dois valores pelo número 2. Então, como os dois valores foram divididos por esse número primo, eu circulo ele. 4 e 6, posso continuar utilizando o 2. Coloco o número 2 aqui. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2, 3. Certo? Mais uma vez, dividir os dois números pelo 2, circulo também. Agora aqui, ó, a situação já é um pouquinho diferente. Posso continuar dividindo por 2, porque eu tenho um número que ainda é divisível por ele, que é o próprio 2. Tá? Coloco o 2, porém vocês vão perceber uma diferença. O 2 eu consigo dividir por 2, que dá 1. Porém, o número 3 não. Então, como o número 3 eu não divido aqui por 2, certo? Eu simplesmente replico o número 3 aqui embaixo. Então, como eu não divido esse 3 por 2, eu não circulo, tá? Então, nesse caso, esse 2 não vai ser circulado, porque ele não dividiu esses dois elementos, apenas um. Tudo bem? Vamos continuar. Agora aqui, ó, o 2 já não me satisfaz, né? Porque eu não consigo dividir nem o número 1 e nem mesmo o número 3 por ele. Preciso recorrer agora ao próximo número primo, que é o número 3. Tudo bem? E eu já sei que o número 3 serve porque eu posso dividir o 3 por ele mesmo. Então, eu coloco o número 3 aqui. Número 1 não posso dividir por 3, então eu permaneço com 1, né? Continuo com o número 1. E 3 dividido por 3 é 1 também. Como eu não dividi os dois itens por esse 3, eu não circulo 3 também. Eu dividi só isso, certo? Como eu já havia falado com vocês no outro processo, chegou nessa situação onde eu tenho 1 e 1, terminou o nosso cálculo. Então, traçamos uma linha, certo? E qual é a diferença agora do outro processo que a gente tinha conhecido? Nesse caso, nós vamos multiplicar apenas os números que nós circulamos. Então, aqui, ó, apenas esses 3. Então, o MDC entre 16 e 24 vai ser igual à multiplicação ou produto desses 3 valores.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então aí nós chegamos no mesmo valor que nós tínhamos chegado daquele outro método. Professor, mas esse aqui é mais longo, por que eu vou usar esse e não o outro? Você vai acabar precisando usar esse método em situações onde a gente trabalha com números maiores, né? Então vai ter números maiores aí que a gente não vai conseguir resolver daquela forma. Então por isso a gente precisa sim conhecer essa forma de resolver esse tipo de problema. Tudo bem? Bom, pessoal, como eu disse, trouxe aqui para vocês um outro exemplo para a gente poder trabalhar o máximo divisor comum. Então vamos ler com atenção o exercício e aí eu já explico para vocês. Então aqui, ó, o piso de uma sala retangular medindo 3,52 metros por 4,16 metros será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fiquem espaços vazios entre os ladrilhos. Para que os ladrilhos tenham a maior dimensão possível, qual deverá ser a sua medida? Então aí, o que eu quero saber de vocês? Primeiro, quero que vocês imaginem, certo? Um cômodo, um ambiente com essas medidas. Então, tem 3,52 metros de comprimento, por exemplo, por 4,16 metros de largura. Tudo bem? A gente vai colocar piso no chão e esse piso ele vai ser colocado de forma que sejam utilizados apenas pisos inteiros. Então a gente não quer, por exemplo, que divida um piso ao meio para poder complementar um espacinho. Não, apenas pisos inteiros, quadrados, certo? E que tenham a maior dimensão possível, certo? Então quanto menos piso tiver, melhor. E é claro, para complementar também, não podem ter espaços vazios no meio dele. Então, esse espaço que a gente tem aqui, ó, de 3,52 metros de comprimento por 4,16 de largura, vai ser completamente ocupado pelos ladrilhos. Tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente pode resolver um exercício desse tipo? Vamos imaginar um ambiente aqui, ó. Vou pegar um outro caneta, esse aqui tá ruim. Então aqui um exemplo, ó. Aqui temos 3,52 metros e aqui 4,16 metros. Tudo bem? Então você quer imaginar isso aqui cheio de quadradinhos, certo? Todos quadrados, de mesmo tamanho, porém com o maior tamanho possível. Para nós descobrirmos isso, basicamente você vai ter que ver qual é o valor pelo qual eu posso dividir 4,16 e também posso dividir 3,52. Só que é claro, o maior valor possível. Para descobrir isso, fazemos o máximo divisor comum entre os dois valores, certo? Porém aqui estamos trabalhando com números decimais, números com vírgula. Para poder melhorar a nossa situação, nós podemos transformar, converter esses valores, né, que estão em metros, para centímetros, para que assim a gente consiga fazer um MDC de uma forma melhor. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que 1 metro é equivalente a 100 centímetros, certo? 1 metro é equivalente a 100 centímetros. 3,52 metros vai ser equivalente a 352 centímetros. Da mesma forma, 4,16 metros será equivalente a 416 centímetros. Sendo assim, precisamos descobrir o máximo divisor comum entre 352 e 416. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente vai fazer esse mesmo exemplo do cálculo do máximo divisor comum,
utilizando o processo da decomposição em fatores primos, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui, ó, MDC de 352.416, certo? E já montei aqui a estrutura. Então separei os dois números por vírgula, né? E tracei uma linha do lado. Como você sabe, a gente sempre inicia dividindo aqui pelo primeiro número primo, que é o 2, tá? Só que aí nesse caso aqui, a gente sempre precisa analisar se é possível dividir por esse número primo. Como aqui nós temos os números pares, né? Então, como dá para dividir tanto os 352 quanto o 416, é certeza que eu posso usar o número 2, tá bom? O importante é ter pelo menos um desses dois números que podem ser divididos pelos 2. Então, como eu sei que pode ser dividido por 2, eu coloco o 2 aqui, certo? Então, vamos lá. Vou fazer a divisão desses dois valores pelo número 2. 352 dividido por 2 dá 176, certo? Aí coloco 176 aí embaixo. Agora, 416 dividido por 2, 208. Ok? Aqui, ó, temos número que pode ainda ser dividido por 2, então continuo mantendo 2 ali. – 176 dividido por 2, 88. 208 dividido por 2, 104. Certo? Ainda posso dividir por 2. 88 dividido por 2, 44. 104 dividido por 2, 52. Até aí tranquilo? O que a gente está fazendo aqui é pegando os valores e dividindo pelo nosso número primo. Por enquanto, todos esses valores aqui podemos dividir por 2. Então a gente continua nele. No momento que não pudermos dividir nenhum dos dois por 2, a gente passa para o próximo número. Tá? Lembrando uma coisa muito importante. Vou até pegar outra cor aqui, ó. Você pode fazer os círculos, né, a marcação só no final, mas eu recomendo que durante o processo, quando você vai fazendo as divisões, você vai sempre colocando já. Tá? Então vamos parar um minutinho aqui e já analisar. Todos esses valores aqui puderam ser divididos pelo 2. Né? Tanto esses dois, esses dois, esses dois. Então todos esses casos a gente já circula. Ó. Tá bom? E aí a gente vai continuando. Bom, 44 e 52 podemos continuar com 2, certo? 44 dividido por 2, 22. 52 dividido por 2, 26. Os dois foram divididos pelo 2, então circula aqui. Ainda posso continuar com o número 2. Coloco o 2 aqui. 22 dividido por 2. Opa, ficou errado aqui. 22 dividido por 2, 11. E 26 dividido por 2, 13. Os dois valores foram divididos pelo 2, então circula esse 2 também. Agora eu cheguei numa situação onde o 2 já não me satisfaz, certo? Não posso mais dividir por 2. Então recuo ao próximo número primo, tá? Então o próximo número primo aqui é o número 3, que também não dá para dividir nenhum dos dois. Então eu já posso riscar o 3. O 5 também não me serve. O 7 também não. Então, nesse caso, você vai precisar recorrer aos próximos números primos. Então, vou colocar os dois próximos aqui. 11 e 13. E agora você já deve ter identificado como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai utilizar o 11 agora para poder dividir esse valor aqui, ó. Então, colocamos o 11, certo? 11 dividido por 11 é 1. O 13 não posso dividir por 11, então eu simplesmente replico. Coloco o 13 aqui debaixo de novo. Certo?
Agora, não consigo mais utilizar esse número primo, preciso ir ao próximo. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar o número 13. Como aqui no 11 eu só dividi esse primeiro termo, eu não posso circular, tá bom? E agora aqui no 13, não consigo dividir o 1, é claro, então mantenho 1 aqui embaixo. E 13 dividido por 13, 1. Como o 13 dividiu apenas esse número, eu não circulo ele também. Tudo bem? Como vimos no outro exemplo, para descobrir o resultado, certo, do máximo divisor comum entre 352 e 416, vocês precisam multiplicar todos os fatores que estão com o círculo. Tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então 2 aparece aqui 5 vezes. Tudo bem? Vamos junto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então aqui, ó, o resultado será 32. Ou seja, nós descobrimos que a dimensão, né, ou seja, a largura dos ladrilhos deve ser de 32 centímetros. Certo? Como eles são quadrados, vão ter 32 por 32. Esse é o maior tamanho possível de ladrilhos para que consiga preencher todo o espaço que a gente colocou lá. Tudo bem? Então esse aqui é o exemplo, espero que tenha ajudado vocês. Só para complementar, nós vamos trabalhar também em outros momentos com cálculo de máximo divisor comum com mais de 2 valores. Então ele não é utilizado só para 2. Então, por exemplo, se você quiser saber o máximo divisor comum entre 3 números diferentes, a gente consegue fazer isso também. Tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado bastante. Lembre-se que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Mantenha o caderno em ordem, façam os exercícios e assim que eu fizer a correção, coloque a correção no caderno e mantenha o seu caderno sempre atualizado, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, pessoal. Bons estudos!